A minha experiência me trouxe uma série de visões, sabe, sobre sucessos e insucessos nessa questão de formulação de políticas públicas, né? Eu acho que o nosso ouvinte aí tem que entender mais ou menos o que é uma política pública. A política pública, eles são grandes estruturas, né, do ponto de vista normativo, que coordenam determinadas linhas de ação, tanto do governo quanto do setor privado, para a gente poder ter um agronegócio estruturado. A grande base da política pública do agronegócio é a lei agrícola, né? A 8171 de 91, e é uma lei que foi construída por muitas notáveis do setor na época, né, na década de 80, logo pós-Constituição, que visava ter um modelo de Farm Bill americano, né, para poder dar os grandes direcionamentos e colocar dentro de um grande pacote todas as questões que envolviam o desenvolvimento da agropecuária. E ali estão. E é uma lei que a gente fez uma análise, inclusive, nessa minha trajetória mais recente, né, sobre o comando da Tereza Cristina, uma reanálise sobre as bases teóricas que ela tinha e se, de fato, a gente precisava fazer alguns ajustes para poder caminhar para os próximos passos que o agronegócio precisa. Porque se somos um outro agronegócio, né, Marcelo? Sim. Nós temos um agronegócio que veio de 70 e 80, onde a gente construiu as bases teóricas do processo e seguimos, principalmente a partir do final da década de 90, num ponto de inflexão muito grande, né, de aquecimento do agronegócio. Nós estamos vivendo o que o meu pai dizia quando falava assim, a agronomia é a profissão do futuro. Olha, o futuro chegou. A agronomia é a profissão do presente, né? Então, se na década de 90 a agronomia é a profissão do futuro, nós estamos vivendo esse futuro que foi antevisto por esse que nos antecederam, construindo esses modelos. Então, política agrícola e política pública na agropecuária, eles são basilares nesse conceito. E todos os outros instrumentos em que a gente promove, sejam por planos, por programas, por projetos, eles devem estar dentro desse grande direcionamento que foram colocados. Então, eu aprendi, durante esses 20 anos de ministério, que boa parte desse processo ele pode ter sucesso ou insucesso em função do seu planejamento. E é muito interessante, porque boas intenções nós temos várias, tanto do setor privado quanto do setor público. Todas as pessoas em que eu pude, né, ter experiências lidando com elas, nesse segmento do agronegócio, seja na área agronômica ou veterinária, tinham boas intenções para poder dar o próximo passo. Mas muitas vezes não tinham as bases teóricas para poder entender onde estavam, né, que indicadores deveriam ser alterados ou medidos para que a gente tivesse, de fato, sucesso no processo. Então, o processo de enriquecimento, né, da eficiência da política pública veio através de planejamento, e aí só uma boa execução. Então, é um exercício que a gente precisou fazer, inclusive de conexão com o setor privado, né, que trouxe para a gente também essa visão do planejamento para a estruturação dos seus projetos, enriquecendo a nossa equipe para poder fazer uma convergência e atingir esses objetivos. Não é fácil, se você quiser aqui, eu te dou exemplos de sucesso e de insucesso. Tá? E muitas vezes o insucesso tem uma carga de sorte, Marcelo, vou ser sincero. Tem uma carga de sorte, mas como diria o filósofo, 99% transpiração e 1% inspiração, muitas vezes conversando com quem de fato entende o assunto. Concordo, Angel. Assim, tem uma coisa muito importante também, encontrar o ponto de equilíbrio entre todos os atores desse planejamento, né? Porque, naturalmente, não é só ninguém vai fazer nada sozinho, então a gente vai precisar, no caso, do mapa, das empresas, né? Do orçamento também da União, né? Da continuidade também desse plano, desse projeto, né, estruturante ao longo do tempo, porque às vezes, quando a gente fala algo estruturante, já pensamos a longo prazo, né? Uma visão, de repente, até 2050, dependendo do tamanho da demanda, né? Como que a gente, aí, já minha pergunta para você, como que a gente consegue manter a segurança de que esse planejamento ele vai perpetuar ao longo do tempo? Bom, primeiro, eu acho que um grande exemplo que eu acabei de dar nessa primeira fala é você ter as bases sólidas de uma boa política, que é a lei agrícola, né? E já dão direcionamentos. Então, o Estado brasileiro, e eu sou um servidor de Estado, ele tem que ter essas bases muito bem feitas e oferecer, né, nuances, aperfeiçoamento desse processo para os governos, que muitas vezes, né, têm ações ou têm desafios que são ali momentâneos ou de oportunidade naqueles cenários que são obviamente, transitórios, né?
E aí entra a parte de você ter uma equipe de Estado, né, trazendo um pouco dessa bagagem e oferecendo para o ministro um alinhamento desse processo. Eu costumo dizer que se a gente conseguiu fazer essa inflexão de 97 para cá, viu, Marcelo? E é o ponto, eu gosto de usar esse divisor de águas, 1997 foi o ponto onde a gente começou a crescer. Mas não foi ali que a gente inventou a roda. O Paulinelli, lá em 74, fez um investimento muito grande, que foi seguido por uma série de outros, né, que possibilitou que a gente conseguisse romper a curva da inflexão em 97. Então, eu acho que o que a gente precisa é, de novo, tentar olhar para o futuro. Isso não é fácil, tá? A gente tem sempre uma visão de tiro curto, que a gente chama, né? A gente consegue enxergar 2, 3 anos, talvez com muito esforço, mas olhar 50 anos é um desafio complicado. Mas a FAO, né, o mundo tem pedido para que a gente faça isso. Então, ela fala assim, olha, o mundo vai crescer, é natural que cresça, a gente precisa atingir um determinado volume de alimentação, a gente vai ter, certamente, uma demanda de alimentos maior e o Brasil vai ter que contribuir com isso. Ok, Marcelo, então como é que a gente faz para organizar o nosso cenário para que a gente contribua com esse processo? É um exercício sofisticado, tá? Mas, olha, eu posso dizer para você que a turma está se dedicando. A gente está, como diria um amigo meu, Silvino, que foi consultor jurídico, está escovando a imaginação para poder achar o caminho para esse processo.